Eu convido você a abrir a palavra do Senhor hoje na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Nós terminamos a semana passada a sequência da carta aos Gálatas. Se por conta do carnaval você não esteve aqui no culto, né? Se porventura você esteve lá no acampamento, eu te incentivo depois procurar lá o último sermão da sequência de Gálatas, onde nós falamos a respeito do objetivo dos falsos mestres, né? Finalizando o padrão que Paulo nos apresenta aqui na carta aos Gálatas. Hoje, na sequência, vamos iniciar aí a carta aos Efésios, no capítulo 1, onde nós leremos os 14 primeiros versos. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele mesmo concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra e por esse momento do culto, onde podemos nos achegar a ela com o intuito de estudá-la, sendo direcionados, como cremos, pelo Teu próprio Espírito, que habita em nós, que atua em nós, que nos ilumina e nos edifica. Fale conosco essa noite, Pai. Nos ajude, nos ensine, para que vivamos uma vida cada vez mais perto da Tua vontade e para cumprirmos com as finalidades para as quais o Senhor mesmo determinou para cada um de nós. É o que nós oramos, agradecidos, em Jesus Cristo, clamando também para que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, falando ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem
e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, queridos? Amém. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, isso fica claro, né? Desde o início, quando ele diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, nessa carta escrita aos crentes de Éfeso, isso por volta do ano 60 depois de Cristo, nós vemos que o apóstolo Paulo escreve com o objetivo de fortalecer os crentes em Cristo a permanecerem firmes na sua graça e, consequentemente, viverem de um modo digno do chamado irresistível que receberam, para andarem como filhos da luz. A primeira parte da carta vai tratar daquilo que Deus fez por nós, e a partir do capítulo 4, se você observar aí, eu convido você a virar 2 páginas aí da sua Bíblia, provavelmente, você vai encontrar assim no verso 1, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nos primeiros capítulos ele vai tratar dessa vocação que Cristo fez por nós, por que nós fomos alcançados pela sua graça, e aí do capítulo 4 para frente ele vai dizer, agora então você tem que viver como Deus espera que você viva, andando de modo digno da vocação que foste chamados. O que é sintetizado no verso 8 do capítulo 5, que é o tema nosso ano. Vire a sua página aí e veja comigo Efésios 5:8. Pois outroras ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ou seja, Deus nos trouxe para a sua luz. Logo, o que Deus espera de nós é que façamos o quê? Andemos ou andai como filhos da luz. De certa forma, esse é o propósito da carta aos Efésios. Nos fortalecer em Cristo para permanecermos firmes na sua graça e, ao mesmo tempo, vivermos de um modo digno do chamado para andarmos como filhos da luz. Se você gravou isso aqui, já vou ficar feliz, porque essa é a ideia geral da carta de Paulo a Éfeso. O propósito pode ser, então, simplesmente resumido no fato de que, através da obra graciosa do Deus triuno, recebemos gloriosas riquezas que nos asseguram a salvação e que, portanto, devemos viver os nossos dias em conformidade com os benefícios recebidos para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem da sua igreja. Nós vimos na liturgia, nos textos que lemos lá no Evangelho de João, que ninguém nasce de novo por vontade do sangue, ou da carne, ou do homem, mas o novo nascimento é produzido pela vontade do próprio Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, toda a salvação, todo o processo da salvação é fruto de Deus para conosco. E a carta aos Efésios vai justamente chamar essa atenção para o fato de que a nossa salvação é uma obra exclusiva realizada por Deus, o Deus triuno. Observe comigo alguns detalhes. Verso 3, ele vai dizer assim, bendito o Deus e quê? O Deus e Pai. De quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer então das bênçãos que recebemos em Cristo. E lá no final, no verso 13, ele ainda apresenta o fato de que uma vez que ouvimos o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com quem? Com o Santo Espírito da promessa. Então a ação de salvação é uma ação realizada pelo Deus triuno. E é isso que Paulo vai enfatizar, mostrando que Deus agiu e agiu desde antes da fundação do mundo para que num determinado momento da sua história essa salvação te alcançasse, e essa salvação te alcançou para te conduzir agora a andar como filhos da luz. Vamos lá, olhando para o contexto de um modo mais próximo, a carta foi escrita, portanto, a uma igreja que estava passando por um momento saudável, né? Mas que necessitava de fortalecer os seus princípios de fé para todas as circunstâncias da vida
dos seus membros. Nós vemos que Paulo vai tratar depois na parte prática da carta, no capítulo 4 para frente, situações do dia a dia, envolvendo a família, envolvendo trabalho, envolvendo práticas éticas, envolvendo vida na igreja, ou seja, todas as áreas possíveis. Mas ele não trata de nenhum problema específico na igreja, como acontece em outras cartas. Aqui Paulo tem o objetivo apenas de fortalecer a fé dessa igreja, porque a igreja estava andando bem, a igreja estava servindo ao Senhor, a igreja estava atuante na obra do Senhor, pelo menos nesse momento da história. Nós sabemos que depois a própria igreja de Éfeso é exortada pelo Senhor Jesus em Apocalipse. Mas nesse momento que Paulo escreve, a igreja estava andando bem. Então, com o objetivo de tratar das gloriosas riquezas da graça de Deus em favor dos seus eleitos e chamá-los à responsabilidade de andar de um modo digno como nova criatura em Jesus Cristo e permanecer assim irrepreensíveis e inabaláveis no padrão da palavra da verdade, da justiça e da bondade, que é o fruto da luz, como você pode depois observar lá em Éfeso, capítulo 5, verso 9. Então o objetivo aqui de Paulo é claro: fortalecer a igreja para que eles continuassem andando da maneira que deveriam andar, andando de modo digno, andando como filhos da luz, andando de modo a produzir o fruto da luz, andando de modo a deixar claro a transformação que Deus havia feito na vida deles, com um bom testemunho, resistindo às dificuldades da vida, resistindo às dificuldades espirituais, permanecendo inabaláveis, mesmo diante das ameaças vindas do inimigo da nossa alma, mas assim se mantendo fiel até o fim. Olhando ainda para o contexto, nós vemos, como já disse, a carta é dividida em duas partes bem definidas. Do capítulo 1 ao 3, as bases da doutrina da graça de Deus aplicada sobre os seus eleitos. E do capítulo 4 ao 6, a parte prática que exorta os eleitos a andarem de um modo digno como filhos da luz em toda e qualquer área da vida, em todo o tempo até o final. Sendo assim, o apóstolo Paulo, nessa primeira parte da carta, que trata da parte onde ele fundamenta as bases daquilo que Deus fez por nós, ele vem nos falar sobre as bênçãos espirituais recebidas em Cristo. Observe aí o verso de número 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele vai começar a nos mostrar quais foram essas bênçãos. São várias aqui implícitas, mas eu destaco as que estão mais claras, que são 4, e apontando como que Deus fez isso e com que finalidade Deus derramou essa bênção sobre a sua vida. Me permita, já que eu acabo utilizando aqui os slides, né, para que você tenha não só ouvir do Evangelho, mas visualizar os principais fatos, me permita usar aqui de uma estratégia diferente nesse sermão, que é a utilização aí desse quadro. Não sei se vai ficar fácil, mas eu vou lendo para você. Então, dividi em 4 colunas, falando das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Então eu vou tratar da bênção recebida, como nós recebemos, quando nós recebemos e para que nós recebemos. Tudo bem? Você que costuma anotar aí, faz um quadrinho bem bonito aí na sua anotação. 4 colunas. Quais foram as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais? Como que nós recebemos isso? Quando nós recebemos isso? E qual a finalidade dessa bênção em nossa vida? Tudo bem? Então vamos lá. A primeira delas já está aí, verso 4. Então ele vai dizer que nos tem abençoado em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu. E escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Até aqui. Então, bem didático, Paulo vai nos mostrar
que a bênção recebida foi a bênção da eleição. Nos escolheu nele. Como que ele escolheu? No próprio Deus, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não por aquilo que a gente haveria de fazer, não pela fé que surgiria em nós, mas ele nos escolheu nele. E o texto vai dizer que quando Deus fez isso? Antes da fundação do mundo, para deixar claro que a eleição de Deus não foi motivada absolutamente por nenhum dos seus atos, por nada que você já tinha feito. Você nem existia antes da fundação do mundo, Deus já nele te escolheu. E aí a finalidade que ele nos apresenta é para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Vamos trabalhar um pouco nisso. Primeiro, definição de eleição. Segundo a visão bíblica, teológica, eleição é o ato soberano de Deus, antes da fundação do mundo, em separar para si um povo para sua glória. Deus fez isso com o povo de Israel, e ele fez isso individualmente. A palavra do Senhor nos assegura que os homens, depois da queda de Adão, todos estavam sujeitos à condenação eterna. E se não fosse um plano eterno de Deus, nós permaneceríamos nesse estado e, de um modo justo, seríamos condenados por toda a eternidade. Mas, segundo Paulo e segundo Apocalipse, Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, já elegeu, separou para si um povo e pessoas específicas para manifestar a sua graça, para manifestar a sua bondade, para manifestar a sua redenção, para manifestar a sua salvação. Então, a primeira grande bênção recebida em Cristo Jesus lá na região celeste é o fato de que, mesmo antes de tudo, Deus já havia separado um povo para si, que é o que trata da chamada doutrina da eleição. Nós sabemos que essa doutrina sofre muitas críticas, principalmente por aqueles que não conhecem a Escritura, porque tira do homem toda e qualquer autoridade para a sua própria salvação. E ainda bem que a doutrina da eleição tira de nós toda a autoridade, porque se Deus tivesse colocado sobre o homem a possibilidade de escolher ou não ser salvo, por conta da inclinação pecaminosa do nosso coração, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que ninguém seria salvo, porque todos nós somos inclinados para o mal. Mesmo conhecedores do bem e do mal, a gente até deseja fazer o bem, só que esse nosso bem, ele não é bom na sua essência, e mesmo quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Então, se Deus tivesse, e ele assim o poderia ter feito, mas se Deus tivesse deixado a escolha da salvação na capacidade de um homem depravado, caído, inclinado para o pecado, infelizmente, irmãos, os céus ficaria vazio. Porque nós temos uma inclinação por aquilo que vai contra a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que os nossos pés são ligeiros para o mal, que o nosso coração é a fonte de todos os maus desígnios, é do nosso próprio coração que brota os piores pecados, e que nós não tememos a Deus, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem por si só consiga compreender a necessidade que temos de Deus. Se não fosse o fato da eleição, nós simplesmente permaneceríamos no estado de condenação eterna, de um modo justo, é verdade, mas sem a mínima possibilidade de sair dessa situação. Porém, o Evangelho de João nos diz que aqueles que creram em Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o poder de ter sido feito filho de Deus não nasce da nossa própria escolha, pois o verso, na sequência, o verso 13, vai dizer que
o ser feito filho de Deus não nasce do sangue. Não é porque você é judeu, que você nasceu de determinada etnia. Não nasce da vontade da carne. Não é porque você quer que você vai ser salvo. E não nasce da vontade do homem. Não é porque alguém quer que você seja salvo que você será. Mas se isso acontecer na sua vida, é porque é fruto da vontade de Deus. Textos como João capítulo 1 reforça isso. João capítulo 3, dos versos de 1 a 15, reforçam isso, onde Jesus, tratando com Nicodemos, vai dizer claramente que para alguém ir para o céu é necessário nascer de novo. E esse nascer não é nascer da carne, mas é nascer do Espírito e da água. Ou seja, mais uma vez demonstrando que é uma ação de Deus, pois como Jesus diz lá em João capítulo 3, o Espírito, ele sopra aonde quer, e é ele que age como ele mesmo quer. Isso aponta para o fato de que a nossa eleição, a nossa salvação, a mudança da nossa condição espiritual é fruto da ação de Deus do começo ao fim. Tanto que em João capítulo 6, Jesus vai dizer claramente que todo aquele que o Pai lhe dá, esse vem a ele. E vindo a ele, de modo algum, Jesus lançaria fora. A obra da salvação é iniciada antes da fundação do mundo, começa em Deus e termina em Deus. Porque ele é o autor da salvação, como nós cantamos, ele é o agente de todo o plano da redenção e, portanto, começa no fato de que antes da fundação ele nos elegeu. Um outro detalhe sobre a doutrina da eleição que muita gente estulto e indouto não compreende, é dizer, então se é Deus que salva, eu vou viver de qualquer jeito. Na verdade, essa pessoa nunca leu Efésios capítulo 1, verso 3. Porque a finalidade ou o propósito da eleição está muito claro no verso 3. Volte os seus olhos mais uma vez, por favor. Bendito, na verdade o verso 4, né? Me desculpe. O verso 4 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos. E que mais? Irrepreensíveis perante o próprio Deus. Ou seja, a eleição que Deus faz como fruto da sua própria graça, do seu próprio amor, é aplicado sobre os seus, mas com uma finalidade. Ele nos escolheu para sermos santos e para sermos irrepreensíveis perante Ele. Por isso, na segunda parte da carta de Efésios, Paulo vai dizer que é incompatível alguém que tenha, de fato, nascido em Cristo, né? Ele vai dizer, se de fato estáis ligados a Cristo, o que se espera de você é uma nova vida, é uma nova postura, é uma perspectiva de despojar o velho homem e de se revestir e renovar a sua mente do novo homem, criado em Deus segundo o próprio Cristo. Então, a doutrina da eleição, além de nos assegurar que aqueles que Deus escolheu, esses serão salvos, porque Deus é quem começa e termina a obra da salvação, também é a doutrina que nos assegura que aqueles que foram alcançados por essa bênção espiritual em Cristo Jesus, certamente vão viver a vida enquanto estão aqui, de um modo santo e de um modo irrepreensível, lutando contra o pecado, lutando para serem achados dignos da vocação, do chamado que receberam. É incompatível para um crente que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, essa graça irresistível, viva numa vida de pecado. O viver na prática do pecado é um indício de que você nunca foi eleito. Porque aquele que foi eleito, que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado como a carta do apóstolo João vai nos ensinar. Mas, muito pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, ele pratica a justiça, ele vive de acordo com o padrão de Deus, ele segue os passos que ele aprendeu com o exemplo do próprio Senhor Jesus.
Então, irmãos, quando nós olhamos para a carta aos Efésios, endereçada justamente aos santos, né, que vivem em Éfeso, fiéis a Jesus Cristo, essa carta aponta, olha, a bênção que vocês receberam nas regiões celestiais em Cristo Jesus aconteceu antes da sua existência, antes da fundação do mundo, quando Deus te elegeu nele, só que para uma finalidade bem explícita, para você ser santo e para você ser irrepreensível. Então essa é a primeira bênção recebida em Cristo Jesus. Irmãos, somente serão alcançados pela luz do Evangelho aqueles que o Senhor mesmo separou para a sua própria glória. Vários textos nas Escrituras nos apontam que a obra de Jesus Cristo foi realizada tão somente por aqueles que Deus separou para a sua própria glória. Mateus capítulo 1, verso 21, Mateus 1, 21 vai dizer que, quando o anjo está explicando para José o que aconteceria, que Jesus viria para salvar os seus dos pecados, dos seus próprios pecados. E em vários outros textos, as Escrituras dizem claramente que Jesus veio para os seus. João capítulo 17, onde você encontra a oração sacerdotal de Cristo, você vê que ele rogando pelos seus, não só por aqueles que estavam ali durante o seu ministério, mas por aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome. E ele diz claramente, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Uma demonstração clara que a obra realizada de Jesus não foi realizada por todas as pessoas do mundo, mas foi realizada por um grupo específico, a quem as Escrituras chamam de eleitos. Não porque você mereceu, não porque você era mais bonitinho, não porque você tinha alguma coisa que moveu o amor ou o coração de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, e ele inclusive incentiva os crentes a avaliar a sua eleição. Ele diz, observe aí, quem são os eleitos? Porque Deus não chamou muitos nobres, ricos, para fazer parte dos seus, mas ele chamou os que não eram, os fracos, né? Justamente para envergonhar os homens e mostrar que a salvação não é por nobre nascimento, ou por posição social, ou por conhecimento acadêmico ou cognitivo, mas tão somente porque Deus quer. E Paulo vai dizer claramente, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que tenha glória em ser salvo. Mas ele ainda conclui, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E aí, em Romanos, ele ainda reforçando isso, vai dizer categoricamente que para cumprir o propósito da eleição, Deus age de uma maneira soberana, como o oleiro que tem direito sobre a massa, de fazer do mesmo barro um vaso de honra ou um vaso de desonra. E pouco antes, na carta aos Romanos, ele diz que pelos próprios méritos ninguém poderia ser salvo. Que a salvação é somente fruto da graça de Deus, através da fé na obra que Jesus realiza, fato que ele vai reforçar aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, tratando especificamente sobre esse chamado, essa aplicação do chamado de Deus em nossa vida, por graça e não por méritos. Portanto, a primeira bênção recebida em Cristo Jesus na vida dos salvos é a eleição, que foi realizada, né, no próprio Deus, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Não pense você que você foi eleito para viver uma vida fora do padrão de Deus. Não, não, não. Se você quer saber se de fato você é eleito, uma das características da sua eleição é o cumprimento da finalidade da eleição. Ou seja, viver uma vida santa
e irrepreensível, pois o que é nascido de Deus vive segundo a vontade do próprio Deus. Essa é a primeira bênção. Vamos para a segunda. A segunda bênção está aí no verso 5. Quando ele diz também: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E lá no verso 11 ele ainda confirma: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Assim, nós chegamos na segunda bênção recebida em Cristo Jesus, que é a predestinação. Eleição, o fato de Deus escolher um povo para si. Predestinação, o fato de Deus determinar o futuro da vida desses eleitos. E é por isso que alguns são chamados na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, e outros são chamados só no final da vida. Deus predestinou quando vai ser esse chamado. Mas a eleição já havia sido feita antes da fundação do mundo. A predestinação, que também foi estabelecida lá, somente vai aplicar durante a sua história aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Quando você vai para o Salmo 139, nós vemos Davi falando que todos os nossos dias já foram determinados pelo Senhor, sem nenhum deles ainda haver existido. E essa predestinação, essa determinação soberana de Deus, é justamente o fato que assegura que a eleição será concluída com sucesso. Porque se Deus não conduzisse a sua vida, se Ele não completasse a boa obra que começou e te deixasse à vontade para você se consagrar ao Senhor por vontade própria, sabe o que aconteceria? Você seria pior do que você já é. Se não fosse a ação do Espírito Santo nos conduzindo e aplicando sobre nós a cada dia o completar da boa obra que Ele começou em nós, conforme diz Paulo em Filipenses, e nos mantendo na luz do Senhor, atraídos para perto do Senhor e aplicando sobre nós das definições que o próprio Deus já predefiniu para nos manter dentro do seu padrão, operando em nós tanto o querer quanto o realizar. Nem vir no culto hoje você teria vindo, porque eu sei muito bem que a sua vontade era estar assistindo o jogo que está passando. Se você está aí ligado, cuidado, hein? Isso aí é um ponto que vai para o inferno, hein? Cuidado. Está no culto, preste serviço ao Senhor. Esquenta a cabeça do que está acontecendo lá fora, não. Mas se não fosse a ação de Deus no meu coração, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não pense você que você veio aqui porque você é bonzinho. Não, você não é bonzinho. É fruto da ação de Deus. Se o Senhor fizer como faz com todos aqueles que não foram eleitos, e retirar a mão, e entregar cada um de nós a nossa própria inclinação de mente e desejo de coração, sabe o que a gente faz? Volta rapidinho para o pecado. Foi o que Deus registra, o que a palavra de Deus registra lá em Romanos. Que Deus entregou os homens às suas próprias paixões, Deus entregou os homens às inclinações da sua própria mente, Deus entregou os homens aos seus desejos carnais. E o que aconteceu com esses homens? Perversão total. Se não é o Senhor em preservar aqueles que Ele já escolheu para si, predestinando a nossa vida, agindo de modo a cumprir com a boa obra que Ele começou, aplicando sobre nós o desejo e o realizar da boa obra, nós faríamos tudo errado. Portanto, a segunda bênção recebida em Cristo, que nos mantém aonde estamos, com a certeza da vida eterna, é o fato de que Deus nos predestinou. E como que Ele predestinou isso? Em amor nele.
Quando? Antes da fundação do mundo. E mais com uma finalidade diferente. Ele nos predestinou para ter um momento específico de nos adotar como filho. Lembra do verso 12 de 1 João? Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um momento na sua vida onde o evangelho vai fazer sentido para você, e aí então você vai crer no poder de Cristo, na obra dele, e nesse momento, com o selo do Espírito Santo, você é feito filho. Você é adotado como filho de Deus. Então a predestinação é que vai garantir que durante a minha história, num determinado momento, o Senhor me chame de modo eficaz. E esse chamado eficaz me permite a crer e, uma vez crendo, ser selado com o Espírito Santo e, consequentemente, receber o poder de ser feito filho de Deus, ser adotado. E conforme nós lemos também no verso 11, ele nos predestinou não só para nos adotar, para a adoção de filhos, conforme está no verso 5, mas ele também nos predestinou, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim, ou seja, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória. Então, por isso você tem lá 2 pontos lá na última coluna. Ele te predestinou para a adoção de filhos e predestinou para o louvor da sua própria glória. É dessa forma que vemos a aplicação das bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A obra da salvação, a obra realizada completamente pelo Senhor. E ainda bem que o é. Ainda bem é que a salvação está dentro do plano soberano do Senhor, que, conforme diz aí, realiza o seu propósito, fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa é a maior segurança que nós temos, irmãos. Porque se Deus tivesse depositado sobre nós a responsabilidade da conversão e da manutenção da nossa fé, não sobraria. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Qual que é a terceira bênção que recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais? Verso 7. O verso 7 é dito, no qual temos a redenção, mais uma bênção aí, né? A qual temos a redenção pelo seu sangue. A redenção aponta para a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ok? Então vamos lá. A terceira bênção recebida que eu quero chamar a sua atenção aqui no texto de Efésios é a própria redenção, que é a obra de Cristo que nos garante a remissão dos pecados. Então a redenção, como que foi feita? Pela obra de Cristo, pelo derramar do seu sangue. Quando foi feito? Durante o ministério terreno de Jesus, ou seja, em Cristo Jesus. E para quê? Para pagar pelos nossos pecados. Nós recebemos a bênção da redenção, porque através da redenção realizada por Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Para remissão dos nossos pecados. Irmãos, se não fosse a obra de Cristo, todos nós permaneceríamos em uma dívida com Deus, uma dívida impagável. E que é justamente a situação de todos aqueles que permanecem em condenação. Mesmo tendo a luz vinda ao mundo, eles permanecem e amam mais as trevas, porque as suas obras são más. E eles desejam viver nessa prática de vida, justamente porque amam mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que foram alvos da graça do Senhor, eleitos, predestinados, estes foram alvo da obra redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que em tantos versos bíblicos no Novo Testamento você vai ver
o fato de que a obra de Cristo, ela é eficaz, suficiente e aplicada definitivamente na vida dos seus, de todos aqueles que Deus separou para si. Jesus mesmo diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei para quem que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E elas conhecem a minha voz. Em determinado momento da vida, você vai ouvir a voz do Evangelho e essa voz vai te chamar a andar em novidade de vida em Cristo Jesus. Logo, o terceiro benefício recebido em Cristo é a remissão dos nossos pecados, a redenção para a remissão dos nossos pecados. Se não fosse a obra de Cristo, nenhum holocausto, nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhuma indulgência, nenhuma peregrinação ou nenhuma outra atividade religiosa poderia remir ou pagar pelos seus pecados. Nem mesmo as suas boas obras. Mesmo que você vendesse tudo que você tem, desse todo o dinheiro que você tem aos pobres, isso seria insuficiente. Somente a obra de Jesus Cristo é que de fato nos redime das nossas dívidas, ou como Paulo vai escrever, é Ele que paga a nossa dívida, cancela o escrito de dívida que era contra nós e encrava tal escrito de dívida na cruz do Calvário, envergonhando o nosso inimigo, que era o nosso acusador, que cobrava ferozmente essa dívida diante de Deus. Então a terceira bênção que Paulo vai nos apresentar é que você foi redimido, os seus pecados foram pagos na cruz através do sangue, através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Veja, 3 bênçãos gloriosas, cheias da riqueza de Deus, que nos conduz, da riqueza da graça de Deus, que já serviria para nos conduzir a viver uma vida de modo digno do chamado, e a vivermos uma vida como imitadores de Deus, e a vivermos uma vida andando como filhos da luz. Mas tem uma quarta aí que eu quero chamar a atenção, e eu convido você a observar agora o verso de número 9. Eu falei 4, mas eu acho que tem 5 aqui pelas colunas. Vamos lá. Então, o verso 9 vai nos dizer assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então veja o verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O quarto benefício que nós recebemos, irmãos, é que eu chamo aqui de iluminação. É esse desvendar dos mistérios da vontade de Deus. Somente os eleitos que foram chamados durante a sua vida, receberam a remissão dos pecados, somente esses têm a mente iluminada de tal forma, os olhos que estavam cegos, os ouvidos que estavam surdos, o entendimento que estava turvado pela ação e engano do diabo, isso se desfaz e a luz brilha em nossa mente de tal forma que desvendamos o mistério de Deus e entendemos o plano de Deus para a nossa vida. Isso é bênção. Eu não sei se você já teve essa experiência quando passou pelo seu novo nascimento. Antes você lia a Bíblia, aquele negócio fazia sentido nenhum para você. Mas difícil, não dá para entender nada, não sei o que está falando. De repente, como num passo de mágica, num clicar, no tocar de um interruptor, se você começa a ler a Bíblia e tudo começa a fazer sentido, e você fala assim, nossa, como eu era um zero à esquerda mesmo, como que eu não pude entender essas maravilhas da palavra do Senhor? Olha que coisa mais linda que eu li hoje, meu Deus do céu, o coração preenche. Por que isso aconteceu? Porque você tomou uma poção mágica? Não, é porque a ação de Deus desvenda os mistérios, a ação de Deus ilumina a sua mente de tal forma que as verdades de Deus passam a fazer significado para você.
É aquela sensação de estar ali na sua casa, lendo a palavra, fazendo uma devocional, lendo determinado texto, e de repente você olha para aquele texto e parece que ele salta das páginas e faz todo sentido na sua mente, de tal modo que aquilo traz uma satisfação, uma alegria no seu coração, e você fala, puxa vida, que coisa mais linda. Esta é a ação do Espírito Santo na sua vida, trazendo a iluminação. Como que ele faz isso? Derramando sabedoria e prudência na sua vida. Dando entendimento. Os ímpios não conseguem. Eu não me esqueço de uma declaração daquele filósofo contemporâneo, o Leandro Carnal, que de Carnal não tem só o sobrenome, tem outras coisas também, e ele diz assim, olha, eu já li a Bíblia várias vezes, e eu fico admirado dos crentes compreendê-la, porque eu leio, e para mim não faz o mínimo sentido. Meu amigo, só aqueles que receberam da bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, da iluminação, é que terão a vontade de Deus desvendada. E é por isso que o Evangelho é revelado aos simples. Pessoas simples acabam, ao ler do Evangelho, ao ler da palavra do Senhor, receber um entendimento pleno, um entendimento claro daquilo que Deus está falando com eles. Essa é uma bênção que nós recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestes. E somente aqueles que estão debaixo da ação do Senhor recebem do derramar dessa sabedoria na plenitude dos tempos, ou seja, no seu momento e com um objetivo, para o louvor da glória do Senhor. É assim que acontece quando nós estamos lendo a palavra, aquilo faz sentido, a gente fala, louvado seja o teu nome. Puxa vida, Senhor, glorificado seja o Senhor, que coisa linda. Eu não tinha visto, já li esse texto várias vezes, mas agora, como faz sentido para mim. Desvendando os mistérios da vontade de Deus. Uma bênção recebida em Cristo Jesus. E somente aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor usufruem desse benefício. E o último que eu quero chamar a sua atenção, falei 4, mas são 5, me desculpe aí. O quinto e último bênção é que eu chamo aqui de selo do Espírito. Veja aí, o 12, né, vai falar do louvor da sua glória, mais uma vez, reforçando a ideia que também nós vemos lá no verso 6, para o louvor da glória de sua graça, como finalidade, tanto da predestinação quanto da iluminação. E aqui no verso 13 você encontra, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A quinta bênção recebida nas regiões celestes, irmãos, em Cristo Jesus, é o selo do Espírito Santo. Somente aqueles que foram eleitos, predestinados, porque em Cristo pagou os pecados, e já passaram por esse processo da iluminação do Espírito Santo, ao ouvir do Evangelho, têm a capacidade de crer nele, por conta da fé salvadora que nos é dada, e uma vez crendo nele, recebe como bênção o selo do Espírito. Aquilo que comumente se ouve o batismo do Espírito Santo, que Paulo chama como selo do Espírito Santo. Como que é feito? Dando-nos a fé. Por isso eu ouço o Evangelho e creio nele. O selo do Espírito Santo é mediante a ação da fé salvadora. Veja, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Mas esse isto aqui, o professor de português me ajuda aí. Esse isto refere-se à fé, que está mais próximo. Se fosse isso, referia-se à graça, que está mais longe. Né? Dentro aqui da questão gramatical, isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É um presente, é um dom de Deus. Para eu crer no Evangelho, eu preciso de uma ação
de Deus, porque a fé salvadora não vem de mim mesmo, não vem do meu próprio eu, não vem de vós, diz Paulo, mas é dom de Deus, é um presente de Deus. Então, o fato de eu crer no Evangelho é a ação do selo do Espírito. É a ação do próprio Espírito na minha vida, me conduzindo a crer para que ele, então, me sele definitivamente. Então, como que ele faz? Como que ele me dá o selo? No momento em que eu creio. No momento que eu ouço o Evangelho, recebo essa fé salvadora prometida aqui, ou dita aqui em Efésios 2:8, creio, nesse momento então sou selado. Como o apóstolo Paulo vai perguntar para aqueles homens lá em Atos 19, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Infelizmente, naquela ocasião, eles nem tinham conhecimento sobre o Espírito Santo. Mas a pergunta de Paulo exalta a verdade bíblica, que o recebimento do Espírito se dá no momento que eu creio no Evangelho. E é fruto dessa bênção, da ação do Espírito Santo na minha vida, que eu chamo aqui de selo do Espírito. Então, o selo do Espírito é mais uma bênção recebida em Cristo, e isso acontece quando ele nos abre a porta da fé salvadora. Por isso a gente crê no momento em que ouvimos do Evangelho e que nos garante a certeza da vida eterna. Para que ele nos sela? Para que ninguém tire de nós aquilo que Deus já determinou nos tempos eternos, a salvação, a herança ou a vida eterna. Se você olhar mais uma vez lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, mais no final do capítulo, vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho permanece sobre a ira de Deus. Que nós, irmãos, possamos reconhecer todas essas bênçãos recebidas em Cristo Jesus. E que essas bênçãos aplicadas em nossa vida nos conduza, como Paulo vai dizer lá na frente, a andarmos de modo digno do Evangelho, a sermos imitadores de Deus, a andarmos como filhos da luz, a permanecermos inabaláveis, mesmo diante desse mundo tenebroso, e assim nos mantendo cheios e firmes, justamente das virtudes que o próprio Deus requer de cada um de nós, como filhos do Senhor. Concluindo, segundo o apóstolo, não numa lista completa, obviamente, mas indicando os principais fatos, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus, sendo escolhidos, predestinados, redimidos, iluminados com toda sabedoria e prudência e selados para o resgate final. Todas essas bênçãos nos garante a segurança que seremos santificados, adotados, livres da condenação, aperfeiçoados e guardados no poder daquele que é o Senhor da salvação, do início ao fim. Todas essas bênçãos provenientes da ação de Deus devem nos conduzir a uma reação de gratidão. Se recebemos bênçãos em Cristo, sempre foi para uma finalidade: vivermos para o louvor da sua glória, de um modo bem sintetizado. Gratidão que deve ser sintetizada na prática de boas obras, santidade, irrepreensibilidade, vivendo para o louvor da graça de Deus até o resgate final. E aí minha pergunta final é: você tem reconhecido quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre a sua vida através da obra de Jesus Cristo? Você já percebeu o tamanho do privilégio recebido, tão somente porque Deus quis que você recebesse? Irmãos, se tão somente tivéssemos essas bênçãos, a nossa vida já estaria segura nas promessas do Senhor, mesmo que desse tudo errado na minha vida.
daqui para frente. Mesmo que as piores doenças batessem a minha porta, mesmo que as maiores crises atingissem os meus celeiros, mesmo que as maiores tragédias ocorressem em minha família, o fato dessas bênçãos nas regiões celestes já é mais do que suficiente para eu e você continuarmos vivendo para o louvor da glória do Senhor. Mesmo que tudo dê errado. Lembre-se que Paulo escreveu essa carta estando preso. Nós lemos lá em Efésios 4, ele dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Irmãos, o fato de termos recebido todas essas bênçãos deve nos conduzir a viver para o louvor da glória do Senhor, independente de toda e qualquer circunstância que ocorra na nossa vida, pois o nosso foco está na herança vindoura, na glória vindoura, ou, usando as palavras de Paulo, no resgate da sua propriedade, ou da herança que ele mesmo nos deu. Para manifestar o conselho da sua vontade, com fidelidade, de que você seja para o louvor da sua glória. Quanto mais conhecimento nós tivermos e reconhecimento tivermos das bênçãos que recebemos em Cristo nas regiões celestiais, toda a sorte de bênção, dessas 5 que mencionamos, isso deve me conduzir a viver para a glória de Deus. Ou como Paulo diz, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se você já tem experimentado das bênçãos do Senhor, o fato de ter sido eleito, predestinado, o fato de ter sido redimido, o fato de ter sido iluminado, o fato de ter sido selado com o Espírito Santo, isso deve te conduzir a viver para a honra e para a glória do Senhor, andando em qualquer área da sua vida como imitador de Deus, ou seja, como filhos da luz. E que Deus assim nos abençoe. Amém.